Olá, olá, 21 de maio de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. Maranhão passa dos 16 mil infectados pela Covid-19. O governo do estado começa a liberar a abertura gradual do comércio a partir da semana que vem. Senado aprova a inclusão da Covid na cobertura de seguros e assistência de planos de saúde. Em meio à pandemia, Banco do Nordeste dispõe de crédito emergencial para empresas maranhenses. E mais, índios guajajaras estão em alerta por conta do avanço de casos da Covid no Maranhão. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Começando agora e ao vivo para todo o Maranhão, nosso bom dia. Estamos unindo todo o estado através da informação. Obrigado você pela preferência de cada dia. A audiência que só cresce aqui no Bom Dia. A gente está também ao vivo nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, também no Facebook. A gente quer saber qual é a cidade que você está. Como é que começou essa quinta-feira aí na sua cidade, hein? Mande para a gente a informação. A gente vai ter o prazer de registrar a sua audiência, a sua participação aqui no Bom Dia. Sugira reportagens também, participação nos nossos quadros. A gente tem vários quadros aqui no Bom Dia. Tem o Bem Viver, por exemplo, que fala de saúde. Qual é o assunto que você quer ver nesse momento, hein? Participe pelas nossas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook também. Você vai participando e a gente vai aqui registrando a sua participação nessa manhã de quinta-feira, tá bom? Pessoal participando aqui, a gente registrando tudo no Bom Dia desta manhã. Hoje vamos falar de vários assuntos. É claro que daqui a pouco tem o John Coutrin falando de política também. O futuro presidente do Tribunal Regional Eleitoral vai falar, já está dando indicativos de que o trabalho, claro, continua na Justiça Eleitoral com aquele calendário já previsto para as eleições no mês de outubro. Se o Congresso aprovar alguma mudança, claro que a Justiça Eleitoral vai seguir aquilo que for determinado, mas já há um planejamento para as eleições em outubro. Portanto, os prazos vão sendo seguidos. O calendário divulgado desses prazos está valendo. É isso que temos hoje em relação às eleições desse ano de 2020. Daqui a pouquinho o John Coutrin vai trazer mais detalhes sobre o assunto. No Senado Federal, a gente vai falar sobre a aprovação de alguns projetos importantes. Um deles trata da questão da cobertura de planos de saúde em relação à Covid-19 e também de seguros de vida, hein? A gente vai falar sobre o assunto daqui a pouquinho. São 7 horas e mais 2 minutos, 7:02. Aumentou a tensão nas aldeias no Maranhão após a confirmação de casos da Covid-19 entre indígenas. Os guajajaras, por exemplo, estão em alerta, como mostra a repórter Andréa Brito. Índios guajajaras estão em alerta por conta do avanço de casos da Covid-19 no Maranhão. Na terra indígena Rio Pindaré, zona rural do município de Bom Jardim, a 275 quilômetros de São Luís, já foram confirmados 5 casos da doença em 3 das 8 aldeias, que somam 1.300 indígenas. E estamos, de certa forma, vulneráveis a essa doença. Por quê? Primeiro porque a equipe de saúde que nós temos, hoje ela está reduzida, a qual só temos um médico, também temos apenas uma enfermeira e os nossos agentes de saúde e também técnicos de enfermagem. As lideranças da tribo estão preocupadas com o grande número de indígenas com sintomas gripais e a falta de testes e a estrutura limitada das equipes de saúde que prestam assistência às tribos dificultam os atendimentos. Inclusive, uma agente de saúde da aldeia, que também é indígena, está infectada. Nesse momento, nós temos 2 veículos para corresponder aos atendimentos da terra indígena Rio Pindaré. Na verdade, um é responsável especificamente pela terra indígena Rio Pindaré e o outro é responsável pelo atendimento que corresponde ao polo base e também às outras terras. O representante do Conselho Indigenista Missionário no Maranhão acompanha com preocupação o avanço do novo coronavírus dentro dos territórios indígenas no estado. São 28 indígenas hoje no Maranhão, testado positivo, e que esses indígenas precisam, bem como seus povos, precisam ter o acompanhamento por parte do Distrito Sanitário Especial Indígena, para poder fazer os testes rápidos dentro dessas comunidades e identificar outras pessoas
que no momento podem estar assintomáticas, né? Os indígenas decidiram entrar com um processo no Ministério Público Federal no Maranhão para cobrar melhorias de atendimento médico nas aldeias, além do envio de equipamentos de proteção individual. Você ligado com a gente em todo o estado, obrigado pelo carinho da sintonia aqui na TV Difusora. Olha, em Imperatriz, quase 50 mortes, infelizmente, já foram registradas na cidade. Nós vamos ver os detalhes agora na reportagem. Imperatriz se tornou o segundo município do estado com maior número de casos confirmados de Covid-19. A cidade contabiliza 982 pessoas infectadas e 49 mortes. A ocupação nos leitos de UTI é outra preocupação. Dos 35 leitos específicos para o novo coronavírus, 33 já estão ocupados. Na semana passada, em uma coletiva com a imprensa da região tocantina, o governador anunciou um aumento de mais 52 leitos na rede estadual de saúde e um ambulatório montado no Centro de Convenções, que foi inaugurado nesta última segunda-feira. Já segundo a rede municipal, o hospital de campanha está com 100% de ocupação e a rede privada com 60%. Devido aos números e os decretos municipais acerca de prevenir a doença, a pandemia mudou a cara de Imperatriz, que não entrou no lockdown, mas segue com medidas de segurança, principalmente no centro comercial. Conhecida pelo grande movimento comercial que abastece também grande parte de cidades do Tocantins, as lojas estão com pouco movimento. Das poucas pessoas na rua, nota-se o cumprimento do uso da máscara. Tá todo mundo se prevenindo, né? Usando as máscaras, passando álcool em gel. Eles entregam as coisas, já vai jogando o álcoolzinho nas sacolas. Além dos impactos na saúde, a quarentena também gerou prejuízos no comércio. Os quase 2 meses em que as lojas de serviços não essenciais ficaram fechadas resultaram em um saldo negativo de pelo menos 70% no faturamento. É um impacto bastante forte, bastante profundo, principalmente porque muita gente paga aluguel, tem a folha de pagamento para pagar, além dos fornecedores que vinham sendo, das contas dos fornecedores que estavam, né, aí no cronograma de pagamento. É tanto que mesmo após a flexibilização do comércio na última segunda-feira, com serviços delivery, drive-thru e funcionamento do horário comercial restabelecido, algumas lojas ainda continuam de portas fechadas. As pessoas realmente estão com medo de vir ao centro comercial, o que a gente vê é isso aqui, um calçadão vazio, Getúlio Vargas vazio, poucas pessoas circulando e prejuízos, muitos prejuízos. São 7 horas e mais 7 minutos. 7 horas e 7 minutos, a gente continua falando sobre essa questão aí da economia, porque o governador Flávio Dino anunciou que a partir de segunda-feira vai começar a liberar a abertura gradual do comércio em todo o estado. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Ericeira. Foi ontem à noite que saiu esse decreto. Eduardo, atualiza você com as principais informações desse decreto. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Esse novo decreto ele foi editado pelo governador Flávio Dino, inclusive ele fez um pronunciamento, como você disse, na noite desta quarta-feira. E esse novo decreto deve começar a vigorar, principalmente nessa parte comercial, nesse setor econômico, deve mexer bastante na questão econômica de todo o estado do Maranhão. A partir da próxima semana, a partir da próxima segunda-feira, haverá uma flexibilização, como já anunciou o governador Flávio Dino nesse pronunciamento feito na noite de ontem. Só que o governador frisou bem, disse que essas medidas sanitárias, essas recomendações ainda devem ser seguidas. É importante que o setor comercial, os empresários, continuem seguindo as recomendações, mesmo que a população comece a frequentar. A população também tem que ter essa consciência que deve seguir as recomendações sanitárias para tentar conter aí o avanço do novo coronavírus, mas o fato é que vai haver uma flexibilização a partir da próxima semana. Isso tudo, segundo o governador, está sendo debatido com as várias entidades empresariais, os setores comerciais aqui da grande ilha de São Luís. Essa flexibilização que vai acontecer por cada região, primeiramente vai ser aqui na região metropolitana. Os prefeitos ainda estão adotando normas, dependendo da questão dos casos confirmados e também do número de mortes em cada município. Então, essa flexibilização vai acontecer por cada região. Esse anúncio foi feito aqui para a região metropolitana, para a grande ilha de São Luís, que deve começar a apresentar dados mais positivos, efeito aí do decreto de lockdown,
já a partir dos próximos dias. Por conta disso, deve haver essa flexibilização a partir da próxima semana. Adalberto, no pronunciamento do governador, ele falou sobre vários pontos importantes a respeito deste assunto. O governador, por exemplo, explicou que as empresas que podem começar a funcionar a partir da próxima segunda-feira, mas só em alguns casos. Vamos acompanhar. Nós teremos a manutenção das regras vigentes até o próximo domingo. A partir do dia 25 de maio, nós vamos iniciar um processo gradual, com segurança, com observância de normas sanitárias, de liberação das atividades econômicas. Esse processo iniciará a partir da próxima segunda-feira pelas empresas exclusivamente familiares, ou seja, estabelecimentos em que trabalham somente o proprietário e pessoas do seu grupo familiar, cônjuge, filhos e assim sucessivamente. Pequenas empresas que estejam situadas em qualquer cidade do Maranhão, menos no caso de shopping center. Pois é, Adalberto, Flávio Dino também, nesse discurso que ele concedeu na noite desta quarta-feira, ele também explicou, o governador também explicou como vai ser essa abertura gradual de outras empresas, de outros segmentos, não a partir da próxima semana, mas a partir do dia 1º de junho. Vamos acompanhar. Outros segmentos econômicos. A liberação dependerá da aprovação pela Casa Civil de protocolos sanitários setoriais, que já estão sendo elaborados, serão apresentados pela Secretaria de Indústria e Comércio ou pela Secretaria de Direitos Humanos. A apreciação do secretário-chefe da Casa Civil, ele ouvirá a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde e aprovará o protocolo sanitário. Mediante a aprovação desse protocolo setorial, será possível, a partir do dia 1º de junho, a abertura de outros segmentos econômicos e sociais. Neste caso, sempre com observância de normas gerais sanitárias, a exemplo do uso de máscara, os procedimentos de higiene e etiqueta respiratória e também de distanciamento social. Portanto, viveremos a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de maio, esse processo de liberação que se estenderá por 45 dias, mediante a adoção gradual desses protocolos setoriais que serão aprovados pela Casa Civil. Pois é, foi o que a gente falou aqui, que essas entidades empresariais, os setores comerciais aqui da região metropolitana de todo o estado, vem debatendo dia a dia essa questão da flexibilização, da reabertura de vários setores do comércio aqui na Grande Ilha de São Luís e também no interior do estado. Esse debate vem sendo feito com várias secretarias, vários membros aí do governo estadual. O governador falando que é importante, sim, ainda seguir essas medidas de prevenção sanitárias. Há alguns outros pontos aqui, Adalberto, que a gente vai falar dentro desse decreto que foi editado pelo governador Flávio Dino, só rapidamente. Os estabelecimentos eles irão funcionar com horários alternados, segundo o decreto, para diminuir a concentração do fluxo no transporte coletivo. A medida será especificada em portaria publicada pela Casa Civil. As empresas deverão adotar escala de revezamento de funcionários, bem como a distância mínima de 2 metros entre funcionário e cliente e entre cada cliente também. Isso já vem sendo adotado em até alguns estabelecimentos comerciais, a exemplo de supermercados, por exemplo. Além disso, sempre que possível, o trabalho de serviços administrativos deve ser realizado de forma remota. Reuniões e atividades que exijam o encontro de funcionários deverão ocorrer de forma virtual. Empregados e prestadores de serviço que pertençam a grupos de risco devem ser dispensados das atividades presenciais até o dia 15 de junho. Então, até o dia 15 de junho, esse grupo de risco também deve ser dispensado aí das atividades também presenciais, sem qualquer tipo de punição, suspensão de salário ou demissão. Quer dizer, não vai haver nenhum tipo de punição para o funcionário por esse distanciamento até o dia 15 de junho, como perda de salário ou então até uma demissão. Os estabelecimentos destinados à venda de peças de vestuário, caso permitam
a prova e a troca de roupas e similares, deverão adotar medidas para que a mercadoria seja higienizada antes de ser fornecida a outros clientes. Esses também são alguns pontos importantes do decreto, que é bem amplo, e tem mais informações, claro, no nosso portal ma10.com.br. Claro, ao longo da programação da TV Difusora, a gente vai falar ainda muito mais sobre esse novo decreto editado pelo governador Flávio Dino. A gente volta com você, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você dá os dados atualizados da Secretaria de Saúde em relação à Covid-19 aqui no estado. Daqui a pouco volta o Eduardo. Essas medidas aí mostram realmente que, gente, vai ser assim, vai ser gradual, vai ser passo a passo. E não pense que na abertura do comércio tudo vai voltar a ser como era antes. Não. O comércio volta de forma gradual, mas a quantidade de pessoas, o acesso das pessoas às lojas, os procedimentos adotados dentro do estabelecimento vão ser completamente diferentes daqueles que a gente tinha visto até então, né? Algumas empresas já se adaptaram nesse momento, empresas de serviço essencial, e agora, aos poucos, o comércio outros setores da economia vão passar a funcionar também a partir desses decretos. Você viu que o próprio governo do estado ainda vai detalhar mais como que vai ser isso, como é que vai funcionar realmente, né? Haverá um detalhamento disso a partir das próximas semanas. Mas a partir da próxima segunda-feira já uma mudança significativa com a abertura aí de outras, com a liberação, digamos assim, da abertura de outros setores aí do comércio que não são essenciais. Você participando com a gente pelo Facebook, muita gente já por aqui, e a gente mandando um alô para a Rosana Frazão, que acompanha a nossa programação. O Bernardo Costa também e a Maria Ribamar. Você vai participando pelo Facebook, pelo Instagram, nos nossos canais, nas nossas plataformas digitais, agora também a nossa programação ao vivo, tá legal? No próximo bloco, o Banco do Nordeste dispõe de crédito emergencial para empresas maranhenses em meio à pandemia. E mais, os últimos números do boletim da Secretaria de Segurança do Estado sobre o novo coronavírus. São 7h16, não sai daí, a gente volta já já. São 7h19, de volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Olha, 3 homens foram presos aqui na capital com cartões de beneficiários da Caixa Econômica Federal e também com mais de R$26 mil. 238 cartões foram apreendidos com os homens. Eles fizeram o saque indevido de R$ 26.054,55. O valor corresponde ao auxílio emergencial do governo, pago por conta da pandemia do novo coronavírus. A Polícia Militar conduziu os 3 homens à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal. Alguns bombeiros que estavam trabalhando lá observaram 3 pessoas em atitudes suspeitas, com vários cartões. De imediato entraram em contato com a guarnição que trabalha lá próximo. E a guarnição foi lá no local, verificou, perguntou a origem dos cartões e eles não souberam responder. E fazendo a revista foi constatado também mais de R$25 mil em cédulas em dinheiro. Essa mesma guarnição da Polícia Militar já atendeu uma ocorrência semelhante aqui na capital São Luís recentemente, mas os casos não se resumem apenas à capital. No município de Bacabal, homens foram presos após aplicar um golpe em torno de R$100 mil. A polícia está bem atenta a esse modo de operar dos criminosos durante a pandemia. A Polícia Civil está atenta a esses golpes mais diversos, tanto esse mais sofisticado como essas fraudes que nós podemos observar nesse golpe de Bacabal. O flagrante foi devidamente lavrado pela Polícia Civil no município de Bacabal, onde ocorreu a prisão. E o procedimento foi encaminhado tanto à Justiça Federal como à Superintendência Regional da Polícia Federal. Você ligado aqui no Bom Dia nessa manhã de quinta-feira. O Maranhão registra 944 casos novos de coronavírus e 3.324 pessoas foram recuperadas. Quem tem esses números para atualizar para a gente é Eduardo Ereceira, que tem mais detalhes, inclusive, sobre esses números agora. Vamos lá? Você comigo aqui no Bom Dia Maranhão, vem comigo porque a gente está ao vivo com o Eduardo, que tem os números na Secretaria de Estado da Saúde. A gente vai agora mostrar para você com o Eduardo Ereceira. Vamos lá? Está comigo aqui, Eduardo? Você, Eduardo? Pois é, Adalberto, é uma preocupação ainda muito grande, porque ainda é uma curva ascendente em todo o país, aqui no estado do Maranhão não tem sido diferente, tanto de casos confirmados, quanto a preocupação maior, que é a questão do número de mortes e o número aí que, o dado positivo, que a gente pode dizer em relação a esse balanço todo, esse relatório que é divulgado diariamente envolvendo a pandemia do novo coronavírus, é a quantidade de pessoas recuperadas, que é bem mais elevado
a cada dia também, que nos enche de esperança. Vamos começar aqui pelos dados locais. Adalberto, como você disse, segundo o último boletim epidemiológico emitido aí pela Secretaria Estadual de Saúde, subiu para 16, ultrapassou aí a marca dos 16 mil casos confirmados em todo o estado do Maranhão, 16.058 casos positivos do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Somam-se agora 663 mortes, 663 óbitos, pessoas que perderam a vida depois que foram aí infectadas pela Covid-19. O número de recuperados também vem subindo, felizmente, aí 3.324 pessoas já estão recuperadas. Foram infectadas pelo novo coronavírus e já estão recuperadas aqui no estado do Maranhão. Atualmente, 202 municípios, mais de 90% dos municípios maranhenses, cerca de 95%, já tem casos confirmados. É uma outra preocupação, principalmente com o espalhamento desses casos confirmados para o interior do estado. É algo que o governo também vem trabalhando para aumentar a quantidade de leitos aí também no interior para atender esses novos casos do novo coronavírus no interior do Maranhão. Mais 29 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas em 8 municípios maranhenses. 29 óbitos, 8 municípios maranhenses registraram aí mortes, casos aí de óbitos nas últimas 24 horas. A Secretaria Estadual de Saúde informou ainda que 837 profissionais de saúde foram infectados pelo novo coronavírus, a grande maioria, notícia boa, felizmente, aí 725 já estão recuperados, muitos deles, inclusive, já retornaram ao posto de trabalho para ajudar e para contribuir nessa luta no combate ao novo coronavírus. Testes realizados aqui no estado do Maranhão já chegam a quase 30 mil testes realizados, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde. 29.489 testes já foram realizados aqui no estado do Maranhão. Só para a gente finalizar, Adalberto, como eu disse, essa curva ascendente, o crescimento aí de casos não é só aqui no Maranhão, mas em todo o país. Nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados bateu um novo recorde. 19.951 casos confirmados em todo o país, só nas últimas 24 horas. Apesar disso, o número de mortes foi menor do que nas 24 horas anteriores, ou seja, de terça para quarta-feira foi um número bem mais elevado do que de quarta para quinta-feira, mesmo quando atingiu aí o pico, foram mais de 1.000 mortes registradas em todo o país. Mesmo assim, o número ainda foi considerado elevado. Nas últimas 24 horas, 888 pessoas morreram aí, que foram infectadas, tiveram caso confirmado, infectadas pela Covid-19, que acabaram morrendo. 888 mortes só nas últimas 24 horas no país. No total, o número de casos confirmados já chega a 291.579 pessoas infectadas em todo o país, um número bastante elevado, e é preciso, por isso que eu digo, seguir as recomendações. Eu estou apenas repassando o que os profissionais de saúde repassam, os pesquisadores, estudiosos repassam, que é preciso seguir as recomendações para a gente estabilizar essa curva e poder diminuir o número de casos da Covid-19 aqui no Brasil. A gente volta com você, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está o nosso Eduardo Ericeira atualizando os principais números da Covid-19 aqui no estado. O último boletim que foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. São 7 horas e mais 25 minutos, 7h25. Olha, como parte dos serviços considerados essenciais, a construção civil também teve que passar por adaptações para garantir a saúde dos trabalhadores e manter empregos durante a pandemia. Cuidado máximo para os funcionários da obra. Ao chegar, precisam higienizar os pés e medir a temperatura. Tudo ok? São autorizados a entrar. No local, também é obrigatório o uso de máscaras. Segundo o diretor de engenharia da construtora, todas as obras passam pelo mesmo procedimento de segurança. Nós criamos um protocolo que a gente implantou e a gente vem colhendo bons frutos, né? O índice de contaminação na cadeia da construção, que a gente tem monitorado através da Abrainc, são 760 canteiros de obra no Brasil, com 60 mil funcionários. A gente vem monitorando semanalmente. Os índices são baixíssimos. Isso demonstra que as ações que o setor da construção civil está implantando têm sido eficazes. As construtoras vêm contando com importantes parcerias, como o SESI, por exemplo, que disponibilizou testes rápidos para os funcionários da obra e distribuição de kits de higiene. Além disso, consultas em várias especialidades médicas estão sendo ofertadas aos trabalhadores. Agora estamos agregando também mais um serviço novo, que é a testagem rápida às cegas,
em pool de trabalhadores, buscando uma fatia representativa para conseguir dar segurança às empresas para que suas atividades estejam o mais seguras possível, protegendo a vida do trabalhador da indústria, que é uma das funções primárias do SESI. As obras no setor da construção civil não pararam em meio à pandemia no Brasil. Aqui no Maranhão não foi diferente, com exceção dos dias em que vigorou o decreto de lockdown. Só nesta obra, no bairro da Coama, na capital São Luís, 80 trabalhadores estão levantando este condomínio, que contará com 280 apartamentos. A obra teve início em janeiro deste ano e o prazo de entrega é de 18 meses. Segundo o presidente do Siduscom, o setor no Maranhão, assim como em todo o Brasil, tem reagido bem, mesmo em meio ao momento de pandemia. O setor é o setor que vai trazer a alavancagem da nossa economia. A economia tem que ver a construção como o vetor do desenvolvimento e não como consequência. Nós somos 92 cadeias ligadas à cadeia da construção. Uma grande caixa d'água que quando você abrir essas torneiras, você dilui o emprego e a renda. Uma das dificuldades das empresas para superar esse momento de pandemia é o acesso ao crédito. O Banco do Nordeste já anunciou que dispõe de crédito emergencial para empresas maranhenses nesse período. Sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com Ailton Fortes, que é superintendente do BNB. Bom dia, doutor Ailton. Prazer tê-lo aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia, Adalberto. Prazer é todo nosso. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, a gente sabe que esse é um momento especial, que esse crédito, inclusive, é fundamental. Mas o que o senhor diria como um diferencial dessa linha de crédito especial do BNB? O Banco do Nordeste ele tem ciência da importância do sistema financeiro para o enfrentamento dessa crise. E, a partir dessa premissa, a nossa diretoria implementou uma série de medidas que visam o enfrentamento dessa crise financeira. Essas medidas estão focadas principalmente no acesso a novos créditos. O banco lançou uma linha emergencial, que é o FNE emergencial, que tem a menor taxa de juros do mercado, uma taxa de juros de 2,5% ao ano, para o fortalecimento principalmente das micro e pequenas empresas. É uma linha de crédito de capital de giro de até R$100 mil e até R$200 mil de investimento. Então, na nossa análise, esse limite de R$100 mil, ele atende à demanda da grande maioria das micro e pequenas empresas que tenham a necessidade de acesso ao crédito nesse momento. Quais são os setores contemplados e o valor aí estimado, disponibilizado pelo banco? Pronto. O valor dessa linha de crédito do FNE emergencial, o banco disponibilizou R$3 bilhões para os 9 estados da região Nordeste e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O valor é de até R$100 mil para capital de giro, e aí, como eu falei agora há pouco, a gente analisa que atende a grande demanda da grande maioria das empresas. Então, R$100 mil para capital de giro e até R$200 mil para investimento, com uma taxa de 2,5% ao ano, taxa fixa, e até 36 meses para pagar na questão do giro e com até 12 meses de carência para pagamento também. Então, até 36 meses para pagamento, com até 12 meses de carência. Lembrando que, quanto maior a carência, menor o prazo deduz desses 36 meses. Então, as empresas têm esse recurso disponível de R$3 bilhões a uma taxa de 2,5%, com até 36 meses para pagar para capital de giro. Para além das pessoas jurídicas, essa linha de crédito especial também está aberta para cooperativas, pessoas físicas também? Como é que funciona esse processo? Essa linha de crédito específica é para pessoas jurídicas e cooperativas também. Para pessoas físicas, nós temos outras linhas de crédito. Essa é específica para pessoas jurídicas e cooperativas. Os municípios, para ter acesso, há um critério estabelecido pelo banco para que seja disponibilizado esse valor aí? Os municípios, o critério, por exemplo, para que tenha acesso. Eu não ouvi a pergunta. Vou repetir.
os municípios, para que tenham acesso a esse financiamento, as empresas instaladas em quais municípios? Elas precisam ter, por exemplo, o reconhecimento de estado de calamidade pública? Esse é um critério? Isso, esse é um critério, mas a legislação diz que para ter acesso a esse crédito, os municípios têm que decretar estado de calamidade pública em função da Covid-19 e o reconhecimento pelo governo federal. Mas a gente ressalta que 100% dos municípios maranhenses já estão com decreto reconhecido pelo governo federal. Então, 100% dos 217 municípios do Maranhão estão aptos as empresas a terem acesso a esse crédito e as nossas agências espalhadas por todo o estado do Maranhão com os profissionais capacitados para o atendimento das demandas das empresas nesse momento de crise do Covid-19. É um momento de crise, um momento de dificuldade. Qual é a política do banco em relação, por exemplo, a quem já tem financiamento com o banco, para quem já tem empréstimo vigente? Qual é a política nesse momento? Pronto. Essa linha de crédito, ela está disponível para quem já é cliente do banco e para quem ainda não é nosso cliente, que a gente chama de novos clientes. Ela não tem nenhum óbice, ela está disponível para o acesso para todo esse grupo de empresários, para quem já é cliente nosso e para quem não é cliente. Eles, logicamente, têm que atender às exigências bancárias de cadastro, de análise de risco de crédito, que a legislação assim exige para que essas empresas tenham acesso a esses recursos que estão disponíveis ao empresariado maranhense. E para quem já tem dívida com o banco, houve suspensão em relação às parcelas nesse período, considerando esse período agora? Você pode repetir que está tendo interferência. Houve suspensão em relação às parcelas nesse período em especial por parte do BNB? Pronto. Das medidas que o banco anunciou, a concessão de novos créditos é um dos pilares, assim como a renegociação das operações que as empresas já têm com o banco. Então, aquelas operações que já estão em C aqui no banco, o banco disponibilizou as linhas de renegociação, dando uma carência até dezembro desse ano. Então, aquelas empresas que têm as operações aqui conosco, nós estamos dando uma carência até dezembro de 2020, passando que as empresas passem a ter a primeira prestação em janeiro de 2021, para que elas tenham esse momento de aperto no fluxo de caixa, que ela tenha esse fôlego para direcionar esse recurso que seria para pagamento das parcelas, para ela pagar a sua folha de funcionários, para ela investir, para ela estoque, para enfrentar esse momento de dificuldade. Então, na prática, o banco está colocando todas essas parcelas para 2021, aí a partir daí, durante o período do contrato que ele já tem, podendo acrescentar este prazo da carência aqui de 2020 ao final do contrato, se assim o cliente desejar. Para encerrar, eu gostaria de saber se as pessoas precisam sair de casa para ter acesso a essa linha de financiamento ou se pode online fazer todo esse processo, inclusive envio de documentação, enfim, não precisa sair de casa, né? Não. Essa é uma preocupação do banco para que evite aglomeração nas nossas agências. Todas as linhas, tanto da concessão de crédito como da renegociação de dívidas, as empresas podem ter acesso por meio dos nossos canais digitais, através do nosso site www.bnb.gov.br. Os clientes terão acesso a todas as linhas e produtos do banco. Está lá a informação de fazer o cadastro de forma digital, de abrir a conta, de solicitar o crédito e solicitar também a renegociação dessas operações que os clientes já têm com o Banco do Nordeste. Quero agradecer a entrevista ao superintendente do BNB, do Banco do Nordeste, Ailton Fortes, e a participação aqui no Bom Dia Maranhão. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Bom dia a todos. Bom dia. Você ligado no Bom Dia Maranhão nesta manhã de quinta-feira, gente. Olha, um dos concursos mais esperados em tempos de desemprego seria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né? Mas foi cancelado.
Com o censo adiado, os candidatos começaram a receber a devolução do valor da taxa de inscrição do concurso. O adiamento foi confirmado no dia 17 de março. No Maranhão, foram quase 3.800 inscritos, que terão direito de requisitar a devolução do dinheiro referente à taxa de inscrição. Em todo o Brasil, a devolução deve alcançar quase 3 milhões de pessoas. Cerca de 100.700 candidatos pagaram as taxas, que variavam de R$ 23,61 a R$ 35,80 para os cargos de recenseador e agente censitário. O aplicativo já está disponível a partir desta semana. Se a pessoa não tem nenhuma pendência no CPF ou nos dados no cadastro de inscrição, deverá ser ressarcida imediatamente. Caso contrário, a restituição será mais demorada até a atualização da coleta de dados. Através do Banco do Brasil tem uma carteira digital, né, onde a pessoa ela vai baixar na sua loja de aplicativos, seja no iOS ou no Android, e ela vai ter que colocar alguns dados: nome, CPF, data de nascimento e o número do seu celular. Então, ela vai fazer esse cadastro, se estiver tudo regularizado, ela vai receber nessa carteira digital o valor que ela pagou de taxa de inscrição. Não foi a primeira vez que o censo não foi realizado no ano previsto. Em 1990, ele foi suspenso e só foi realizado um ano depois, em 1991. Segundo este analista do IBGE no Maranhão, o adiamento pode trazer prejuízos para a pesquisa, mas foi uma atitude necessária diante da pandemia e do risco à saúde das pessoas que iriam trabalhar e receber a visita dos contratados pelo órgão. Ele ainda reforçou que o levantamento é de extrema importância para os governos e a população brasileira no planejamento para a próxima década. O censo é decenal, mas a gente já ocorreu no passado essa situação de atraso. Por exemplo, em 1990, o censo acabou não ocorrendo. Ele só ocorreu em 1991, mas na sequência ele voltou a ocorrer em 2000, depois de 2010. Era para ser agora em 2020, infelizmente pela pandemia não será possível, mas acredita-se que deva ocorrer em 2021 e na sequência novamente estaremos em campo em 2030. São 7h39, 7h39. Olha, a madrugada foi de chuva forte na capital maranhense, hein? Nós vamos ver agora como é que fica o tempo hoje, na capital e também no interior do estado. Vem comigo, a gente começa com São Luís. Hoje céu parcialmente nublado, anublado, com possibilidade de pancada de chuva ainda hoje, hein? Mínima de 25, máxima de 30 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida. Por lá, a mínima 23, a máxima 33 graus. Na região dos Cocais, Caxias com céu parcialmente nublado, anublado, com possibilidade de chuva leve, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Vamos para mais 3 cidades, começando com Carolina, bela cidade de Carolina, que nos acompanha também nesse momento. Mínima de 22, máxima de 33 graus e por lá, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuviscos. Agora para Colinas, outra bela cidade, parcialmente nublado, o tempo hoje é nublado, com possibilidade também de chuva leve, mínima de 22, máxima de 30 graus. Em São Bento, o dia já começa mais quente, né? Na Baixada Maranhense, céu parcialmente nublado ou nublado, possibilidade de chuva. Olha a mínima, 25 graus, gente, e a máxima 30 graus. Essa é a previsão do tempo hoje para essas 6 cidades aqui no estado do Maranhão. No próximo bloco, o FAPEMA vai apoiar pesquisas relacionadas ao novo coronavírus. E mais, Senado aprova a inclusão da Covid-19 em cobertura de seguros e planos de saúde. São 7h41. O Bom Dia volta já já. São 7h43. Você de volta com o Bom Dia Maranhão. Estamos ao vivo nas nossas plataformas no Instagram e no Facebook. Você entra lá na TV Difusora para acompanhar a nossa programação também ao vivo e compartilhar com os amigos, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico aqui no estado vai financiar pesquisas voltadas à Covid-19 no estado. Os detalhes agora com o Eduardo Ericeira, que está comigo. Eduardo.
Pois é, Adalberto, aí há 2 pontos positivos. O primeiro é que em relação ao estímulo aí à pesquisa, aos estudos voltados para o combate à pandemia do novo coronavírus, essas pesquisas, esse edital justamente ele preza por isso, para que esses estudos, essas pesquisas, esses relatórios que forem elaborados, que forem aprovados nesse edital e sejam aprovados, seja especificamente no combate à pandemia do novo coronavírus. O outro ponto positivo é a liberação aí de R$600 mil, foi esse montante que foi destinado, a verba de R$600 mil que serão destinados aí para esses estudos. Um incentivo aí tem também a questão econômica, essa injeção de R$600 mil na economia local, na economia aqui do estado do Maranhão. Então tem esses 2 pontos importantes dentro de mais esse contexto, mais esse projeto elaborado aí para minimizar os impactos negativos trazidos pela pandemia do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Adalberto, esse edital, esses estudos, essas pesquisas, elas devem ser voltadas para a prevenção, como eu disse, no combate à pandemia do novo coronavírus, no contexto mais abrangente, mas especificando aqui são estudos aí de prevenção, controle e manejo clínico no controle à propagação da Covid-19 e outras síndromes respiratórias agudas graves, através da criação de soluções digitais e uso de inteligência artificial e tecnologias digitais e da promoção de inovação no desenvolvimento de testes diagnósticos específicos, rápidos e de custo competitivo para a doença. Como eu disse, todo tipo de trabalho é para ajudar no combate à pandemia. Também estão sendo apoiados, segundo consta no edital, o aprimoramento e desenvolvimento de aparelhos médicos e hospitalares para tratamento de pacientes com a Covid-19, bem como estudos para desenvolvimento de vacinas e produtos antivirais terapêuticos seguros e eficazes para o tratamento do novo coronavírus. Então, o edital consta isso, traz isso, que esses estudos e pesquisas devem ser voltados aí para o combate ao novo coronavírus. Ao todo, como eu disse, devem ser investidos R$600 mil, pelo que consta no edital. As inscrições seguem só até amanhã, dia 22 de maio, então é importante, essas pessoas que militam nessa área, as inscrições só até amanhã, dia 22 de maio, e podem ser feitas, aí as inscrições estão abertas no site da FAPEMA, que é o www.fapema.br. As inscrições para a chamada pública de emergência lançada aí pelo governo do estado estão abertas por meio desse site, www.fapema.br, inscrições encerrando amanhã, dia 22. Adalberto, a gente volta com você, desejando uma ótima quinta-feira a todos, de muita consciência e saúde. Obrigado, Eduardo, para você também. Mandar um alô para o pessoal que está no Instagram com a gente aqui, o José Edson, também o José Luiz e Elisângela Correia, pessoal acompanhando a nossa programação aqui no Instagram nessa manhã de quinta-feira, tá bom? Vai lá no Face também acompanhar a nossa programação para a gente registrar aqui. Diga qual é o bairro que você está, se for a capital, e se for no interior do estado, qual a cidade que você está acompanhando a nossa programação. São 7h47, agora a gente vai falar de política. Está comigo o nosso colunista John Coutrin para falar de uma medida importante, mais uma no Senado, passou ontem por 77 votos, a inclusão das mortes decorrentes da pandemia de coronavírus na cobertura dos seguros de vida ou invalidez permanente, e o mesmo se aplica aí à assistência médica ou hospitalar para os planos de saúde. John, essa medida é importante porque tinha muita gente só depois de entrar na justiça e com muita luta que conseguia que os planos, por exemplo, considerassem esse momento especial e contemplassem os seus beneficiados, né? Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha só, não é? No momento desse de urgência, Adalberto, os planos de saúde, né? Estavam se negando, né? Se negando, né? Nessa cobertura aí dos seus clientes, porque, até para especificar, é um caso de emergência, né? Os planos de saúde não podem se negarem a fazer essa cobertura, né? Esse auxílio aos seus clientes, né? Filiados. Então, essa importante medida aí foi adotada pelo Senado, né, que dá uma certa mais tranquilidade, né, para os usuários aí dos planos de saúde. É importante, neste momento, Adalberto, né, que esses planos de saúde estejam, né, em harmonia com os hospitais, com os centros de referência, de tratamento da Covid, para que possa atender, né, o cidadão, possa atender a pessoa, que muitas das vezes ali paga um plano altíssimo, uma tarifa muito alta, né? Principalmente pessoas idosas. Aí no momento que mais precisa... E mais precisa, não é amparado. A gente sabe que plano de saúde, ele vai aumentando o valor da taxa de acordo com a idade.
pessoas hoje com mais de 60 anos pagam um valor altíssimo do plano de saúde. Então, como é que não é amparado numa hora dessa? Então, foi muito importante aí essa medida do Senado. E o senador Everton comentou o assunto após a sessão de ontem e a gente vai ver. A emenda ela vai beneficiar os quase 46 milhões de usuários do plano de saúde, esses que já deu aí uma enxurrada de lutas judiciais, porque muitos planos estavam negando que beneficiários fossem tratados agora durante o Covid-19 por essa doença. Então, independente de carência, esses planos ficarão obrigados a atender esses beneficiários. Excelente medida. E muita gente aí, Adalberto, inclusive, né, tinha que entrar na justiça, olha só. Pois é. Ainda se preocupar em entrar na justiça para ser atendido aí pelos planos. Olha só, o momento chegou, a gente sabe, né, que no momento desse, muita gente precisa de leito de UTI, precisa de urgência, e justamente nesses casos de urgência, emergência, que os planos estão aí para cobrir, né, a necessidade dos seus clientes, dos seus cidadãos. Hoje, o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral afirmou que o calendário será mantido e o planejamento é para a eleição dia 4 de outubro. Claro que o tribunal tem que trabalhar nessa situação, Exato. Porque não há nenhuma novidade, o Legislativo ainda não deliberou sobre o assunto, mas é bom saber que o planejamento vem sendo feito, vem sendo cumprido e os prazos precisam ser respeitados também, né? Isso mesmo. Aí na foto está a imagem do desembargador Tairone, né? Tairone Silva é o novo presidente do TRE, tomou posse ontem, inclusive, né? Nós temos um novo presidente, portanto, do Tribunal Regional Eleitoral, Tairone Silva. O vice-presidente e o corregedor é o Zé Joaquim, também, né? Ele agora é membro efetivo também da Corte Eleitoral. E ontem, logo após, foi uma sessão virtual, só lembrando, óbvio, né? Uma sessão virtual de posse. E logo após, ele falou um pouquinho sobre as eleições, o Tairone, né? Ele disse o seguinte, ele trabalha com o calendário eleitoral. Ele tem dito isso, né? Nesse momento, não passa pela cabeça dele nenhuma possibilidade de adiar as eleições. Ele tem o mesmo entendimento do ministro Barroso, que também vai assumir, né, agora o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e ele entende que o calendário está mantido, né? O calendário está mantido e não tem um plano B. Ele chegou a dizer, Adalberto, assim, olha, a gente nem está pensando em plano B ainda. A gente trabalha com as datas aí definidas, estabelecidas no calendário eleitoral. A gente sabe que já é uma discussão nacional, né, uma discussão nacional. Alguns senadores, inclusive, até 2 do Maranhão, o senador Everton Rocha e a senadora Elisiane, já assinaram uma PEC, né, também, para discutir isso, né, a questão das eleições, aí, o adiamento das eleições para dezembro, né, para dezembro. Há essa possibilidade, aí, primeiro turno das eleições 6 de dezembro, segundo turno 20 de dezembro. Essa é uma das possibilidades trabalhadas. Mas o Tairone acredita, ele tem fé que não vai ser preciso, né, adiar as eleições. Desembargador Tairone, presidente agora do Tribunal Regional Eleitoral, desde então. E isso quer dizer o seguinte, que o TRE Maranhão só se preparar se vier alguma norma, né, lá de cima, né, o TSE. Por enquanto, ele disse que não trabalha na hipótese de adiamento de eleições. Para você ter uma ideia, Adalberto, né, a partir de julho já começa o calendário eleitoral, né, agosto propaganda já também, a propaganda eleitoral também, nos veículos de comunicação, tem as convenções também, então esse é o calendário eleitoral. Amanhã, John, aqui no programa a gente vai receber um especialista na área do direito eleitoral falando sobre esses prazos, aquela possibilidade da vaquinha eletrônica, por exemplo, financiamento, enfim, vamos falar mais sobre essas eleições amanhã aqui no Bom Dia, tá ok? Vamos lembrar aqui também um outro aspecto que é hoje, uma notícia importante, a reunião de governadores com o presidente Jair Bolsonaro. É hoje, daqui a pouquinho. Videoconferência, né? Videoconferência, todos os governadores daqui a pouquinho estarão aí, né, conversando com o presidente Jair Bolsonaro, inclusive o governador do Maranhão, na pauta, Adalberto, na pauta aí, essa questão da ajuda financeira aos estados, por compensação da perda de ICMS, né, ISS também aos municípios. Na pauta o seguinte, eles vão definir, porque o governo federal quer uma contrapartida desses 60 bilhões que enviará, né? Qual a contrapartida? Que os governos estaduais mantenham o congelamento dos servidores. O que eles vão discutir? Quais são os servidores, as classes, né, que ficarão de fora desse congelamento. Isso vai ser discutido hoje com o presidente Bolsonaro e, claro, também outros assuntos como auxílio emergencial, né, e outros pontos. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã aqui no Bom Dia a gente vai falar sobre essa reunião, claro, que acontece hoje dos governadores com o presidente Jair Bolsonaro. São 7h54, 7h54. Foi ampliado aqui em São Luís o sistema que oferece atendimento por telefone para tirar dúvidas sobre programas sociais
inclusive o auxílio emergencial. Desde o mês de março, os telefones aqui já tocaram mais de 8.000 vezes. Bom dia, com quem eu falo? Tudo bem, Sr. Augusto Souza? Me dê o número do seu CPF, por gentileza. A maior parte das dúvidas está voltada para o saque do auxílio emergencial e benefícios para a população durante a pandemia. Mas o menu de opções para o atendimento vai muito além disso. Em São Luís, a Prefeitura ampliou a oferta de serviços disponibilizados pelo call center. Agora serão 69 pessoas capazes de atender até 2.000 ligações diariamente. Isso dobra a capacidade anterior e expande os serviços que antes eram voltados apenas para os CRAS, agora também para os CREAS. Os serviços estão voltados para o cadastro único em caso de inscrições ou atualizações, benefícios como auxílios funeral, renda, natalidade, denúncias de violação de direito e outras dúvidas. Quando falamos em call center, central de chamada, nós não estamos terceirizando o serviço. A equipe da assistência social que atendi nos CRAS está atendendo dentro do call center hoje por telefone. É assistente social, é o psicólogo, é o técnico do cadastro único. Então, essa equipe que está lá prestando atendimento à população, o mesmo atendimento que era prestado nos CRAS e nos CREAS. Diante da pandemia que vivemos, o nosso dever, enquanto atividade essencial, nós estabelecemos essa parceria com o município de São Luís para contribuirmos com serviços sociais destinados à população. A nossa expectativa é que o projeto seja um sucesso e que a população de São Luís sinta-se abraçada e acolhida pelo nosso atendimento. Desde março, a Prefeitura já vinha disponibilizando os serviços de call center e nesta quarta-feira, um número exclusivo passa a atender a população. O número para o atendimento é 3133-6407 e funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde. Em meio à pandemia, casamentos estão sendo realizados no Maranhão por videoconferência. A primeira cerimônia aconteceu no início da semana em Balsas e Caxias também viveu essa experiência. Os noivos são Vitor Marques da Silva Alves e Mari Aniela Barbosa de Oliveira. Eles foram os primeiros a casar por videoconferência, através do cartório do 4º Ofício de Caxias. A cerimônia foi realizada pela juíza de paz Ieda Moraes. Um momento diferente, né? Porque nós não estamos acostumados, nós estamos passando esse momento difícil, né, no mundo, e não poderia ser diferente, deixar de dar continuidade aos trabalhos do nosso dia a dia. Então, esse casal já estava há muito tempo esperando esse momento divino, né, dessa união, e nós, daqui da Serventia Judicial, através da portaria do tribunal, né, realizamos o sonho, né, dessa família. A cerimônia aconteceu pelo celular e foi acompanhada por 2 testemunhas, por uma escrivã substituta e pela tabeliã Lívia de Oliveira. E vocês recebem um ao outro, prometendo amar, respeitar, estar todos os dias da vida juntos. O casamento de Vitor e Mari vai ficar na história, longe da pandemia e ligados ao amor através da tecnologia. Foi uma provisão de Deus e a gente só tem a agradecer. A gente está muito feliz e graças a Deus que deu certo. De acordo com a juíza de paz aqui do cartório do 4º Ofício de Caxias, enquanto durar a pandemia, os casamentos continuarão sendo realizados assim, de forma virtual, e já tem cerimônia marcada para a próxima semana. Vitor e Mari foram os primeiros do interior do Maranhão, mas o primeiro casamento por videoconferência do estado aconteceu na cidade de Balsas. A autorização para a realização de casamento remoto foi dada pela Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão. É isso aí, não tem desculpa para não dizer o sim, né? Os casais estão casando aí à distância, mesmo nesse período de pandemia. Sucesso, felicidades a todos, né? Isso que a gente deseja. Alô aqui no finalzinho para Keila Ramos, o Henrique Cruz, o Cleudson Santos participando com a gente. O pessoal vai dizendo aqui também, lá em Presidente Juscelino, a Leidiane, a Rosângela está com a gente na Coab 4, muita gente acompanhando em Arari, o Moisés. Um abraço para todo mundo e amanhã a gente volta, amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau, a gente vai ficando por aqui, vem aí o Primeiro Impacto, gente. Até amanhã.